Igrejinha agora, não? Vamos até o Vale do Paranhana. Por que que a gente vai até o Vale do Paranhana? Porque é o local, né, é a região aí, palco desse crime absurdo, ao que tudo indica foi um crime, que teve como vítimas as pequenas Manuela e Antônia, de 6 anos, as duas irmãs gêmeas, que morreram de forma suspeita no intervalo de 8 dias. Confirmando, inclusive, o que eu já havia comentado ontem aqui no programa, aqui no Boa Tarde, a Polícia Civil lá de Igrejinha acredita que as meninas foram envenenadas pela própria mãe. Se é que dá para chamar essa criatura de mãe, né? Ela segue presa temporariamente. Vou agora com o repórter Matheus Goulart, que está lá desde as primeiras horas do dia, acompanhando o trabalho da polícia e também ouvindo pessoas relacionadas à família. Boa tarde, Mateuzinho. Boa tarde, Mota. Boa tarde, Rio Grande. A perícia ainda está trabalhando, mas a polícia ouviu recentemente o médico que atendeu as duas meninas, Manuela e Antônia, depois que elas morreram. Ele disse à polícia que elas tinham uma intoxicação exógena, ou seja, consumiram, ingeriram algo que as deixou mal e depois as levou à morte. Como eu falei, a perícia continua, mas a polícia já suspeita, portanto, como você falou, Mota, que elas tenham sido envenenadas, que esse tenha sido o motivo, essa tenha sido a causa da morte delas. A mãe está presa. O caso é tratado como homicídio. As duas meninas tinham 6 anos e morreram com 8 dias de diferença. Hoje as duas foram veladas, aliás, uma delas foi sepultada aqui no cemitério municipal de Igrejinha. A Antônia agora está enterrada, sepultada acima do túmulo da irmã, no cemitério municipal da cidade de Igrejinha. Manuela Pereira morreu no dia 7 de outubro deste ano. A família chamou a emergência no dia. O Corpo de Bombeiros foi até a casa da família, que fica em um loteamento afastado a cerca de 10 minutos do Corpo de Bombeiros. Mas quando os bombeiros chegaram no local, só a mãe estava em casa. O pai já havia saído, segundo alguns vizinhos, segundo até o Corpo de Bombeiros, o que foi dito para eles, em desespero, para o hospital da cidade, onde a menina morreu. 8 dias depois, nesta terça-feira, a irmã gêmea dela, Antônia Pereira, também morreu. Condições parecidas, uma situação muito parecida. Dessa vez, os bombeiros fizeram aquele primeiro atendimento na casa delas, mas a menina não tinha mais sinais, foi levada ao hospital, onde foi constatada a morte dela. Bom, nós hoje fomos até o loteamento Jasmim, onde a família vivia, segundo os vizinhos, havia pouco tempo. Os pais e as duas meninas viviam naquele loteamento, em uma rua bastante solícita conosco quando chegamos por lá. Conversamos com alguns vizinhos, alguns não quiseram gravar a entrevista, outras, como a Beatriz da Silva, decidiram falar. Beatriz nos disse que as meninas eram bastante conhecidas e queridas pela região. Elas estavam sempre na rua, é uma rua com muitas outras crianças, então elas estavam sempre brincando pelas calçadas e nas ruas. As duas eram conhecidas por ali porque estavam sempre andando de patinete. Vamos ver o que disse Beatriz da Silva, uma das vizinhas, que inclusive tem 8 netos, então todos acabavam sempre brincando com elas. Elas iam ali também e elas estavam sempre aqui pela rua, sempre pela rua. Então, assim, a gente tinha amizade era com as meninas, porque as menininhas que estavam sempre, né, que elas vinham procurar a gente. Agora os pais eu não tenho porque eles não saíam, a gente não, ela nunca via ela na rua. A gente está todo mundo de luto. Aqui o Jasmim está de luto, a Igrejinha está de luto, porque balançou a cidade de Igrejinha, mexeu com todo mundo, então é triste, a gente não encontra, foi uma perda muito, muito grande. Esse é o sentimento, Mota, de toda a cidade. Nós circulamos por diversos pontos, como eu falei, a delegacia, o Corpo de Bombeiros, o loteamento Jasmim, também o cemitério municipal, e por todo lugar que nós passamos tem alguém falando sobre este caso, falando sobre a morte de Manuela e Antônia separadas por 8 dias de diferença, aliás, separada por 8 dias de diferença, as meninas gêmeas que morreram aqui na cidade de Igrejinha, no Vale do Paranhana. A investigação continua. Bom, falando nisso, vamos pegar como gancho essa última
frase do nosso querido Matheus Goulart, vamos falar sobre a investigação, né? A prova técnica que pode confirmar o envenenamento, já se tem uma data aí por parte do IGP, do Instituto Geral de Perícias, os laudos das duas necrópsias ou necropsias, já tem um prazo para que sejam divulgados, Matheus? A perícia sempre trata o caso com 30 dias, né, Mota? Sempre traz esse prazo projetado de 30 dias a partir do início, né? Como a Antônia agora foi sepultada agora, mas foi morta ou morreu na terça-feira, esse prazo ainda deve durar um pouco mais de tempo. O que a polícia, por enquanto, está fazendo o trabalho nesse momento é de oitivas, ou seja, conversar com as pessoas que viviam próximas, os pais e também os médicos que atenderam esta ocorrência na semana passada e também nesta semana. No depoimento da genitora das duas, a suposta chamar de mãe é complicado, né? Principalmente se for confirmada a questão aí do envenenamento. Mas no depoimento da suspeita, né? Vamos no politicamente correto. A polícia chegou a divulgar o conteúdo desse depoimento, ela nega, ela disse o quê? Ela forneceu detalhes sobre o que teria acontecido primeiro com a Manuela e depois com a Antônia? Não, Mota. Por enquanto, a polícia não divulga essas informações. Inclusive, a delegacia aqui de Igrejinha, as polícias do Vale do Paranhana, não tem falado muito sobre este caso. Quem está responsável pelo contato com a imprensa é a Polícia Civil aí de Porto Alegre, a regional da região metropolitana de Porto Alegre. O que nós sabemos é do depoimento deste médico que relatou para as autoridades sobre esta morte que levou à suspeita depois de envenenamento. Os pais também foram ouvidos, a mãe primeiro, depois o pai, mas o conteúdo desses depoimentos ainda não foi divulgado. Bom, se a polícia tivesse total certeza, né, de que foi um crime, ou no caso, 2 crimes, né? 2 mortes separadas aí por 8 dias, das gêmeas Manuela e depois a Antônia. Se a polícia tivesse certeza, a polícia está certa de agir com cuidado, né? Não dá para chegar e já dar o carimbo, né, do que realmente foi. Se a polícia tivesse certeza, ela já teria pedido aí a prisão preventiva desta mulher, a genitora das gêmeas, e não a prisão temporária. Por quanto tempo a prisão temporária aí? 30 dias? Em geral, 30 dias, prorrogáveis por mais 30. A preventiva a gente sabe que é enquanto as investigações estiverem acontecendo. Então, assim, o negócio agora é aguardar, a grande expectativa. O Matheus falou sobre um prazo aí de 30 dias, né? Para o laudo das necropsias, né? Os médicos legistas que trabalharam primeiro no corpinho da Manuela e depois no corpinho da Antônia, esse resultado pode sair até 30 dias, como também semana que vem, aí se o pessoal trabalhar rápido, já pode ter aí um laudo confirmando, né, a tese ou que a polícia acredita, e eu também acredito que as duas tenham sido vítimas de envenenamento e a substância utilizada, que teria, né? Vamos usar o verbo na condicional. A substância que teria sido utilizada pela genitora das duas vítimas seria o popular, o famoso chumbinho. Isso de acordo com o próprio relato, o depoimento desse médico. Só para tirar uma dúvida, esse médico atendeu as duas gêmeas ou uma delas? Ele atendeu pelo menos uma delas, Mota. A gente não sabe se é o mesmo médico que atendeu as duas, a gente sabe que foi para o mesmo hospital aqui da cidade. Este médico relatou sobre pelo menos uma delas. A polícia não deu muitos detalhes sobre isso. Mas como as reações foram as mesmas, né? Os sinais, e elas começaram a passar mal e de repente ficaram inconscientes. Então, assim, aguardar agora, o jeito é aguardar o laudo oficial do IGP, para depois a polícia concluir o inquérito, solicitando a conversão da prisão temporária em prisão preventiva e no caso também entregando esse inquérito para que o Ministério Público se pronuncie, denunciando ou não a mãe, ou no caso, né, a genitora da pequena Manuela e também da pequena Antônia. É um caso extremamente triste, de repercussão nacional,
Não é mesmo, o Matheus? Esse caso é de repercussão nacional, jornalismo da Band. Inclusive o Matheus está fechando reportagem para o próprio Brasil Urgente, é isso, né, Matheus? Isso, Mota. A gente segue aqui na cidade, colhendo esses depoimentos de vizinhos, pessoas próximas e também acompanhando essa investigação que, como a gente já sabe, acredita que possa se tratar de um homicídio. Bom, tem uma informação, eu ouvi ontem uma informação que eu gostaria de confirmar agora com o Matheus. O Serginho até me lembra, porque a gente conversou na redação sobre isso. Ontem surgiu uma informação, no final da tarde, Matheus, de que a genitora, né, a mulher que está presa, suspeita de matar as próprias filhas, de que ela teria passado recentemente por um tratamento psiquiátrico. Você conseguiu confirmar essa informação? Oficialmente não. É o que se fala pela cidade, que a mulher ela tinha problemas psiquiátricos e inclusive falava algumas coisas, até no próprio hospital chegou a falar alguma coisa com pouco nexo, mas tudo isso ainda é preliminar, é o que se fala pelas ruas, mas não é respaldado, pelo menos por enquanto, pela polícia. Por isso também a importância das oitivas, a importância dos depoimentos das testemunhas, dos vizinhos, das vizinhas, de todos que conviviam com as pequenas Manuela e Antônia e com a família, né? No âmbito geral aí, com a família em questão. Bom, desejando boa... Pois não, Matheus, pode falar. Só complementando, Mota, me lembrei agora, essa mãe, ela já havia perdido um filho recentemente, entre 1 a 2 anos atrás. Então, isso também é comentado por aqui, que isso poderia ter deixado mal nesse contexto. Mas você não tem detalhes sobre a morte desse filho? Não, por enquanto não. Mas a polícia está levantando todas essas informações que a gente está abordando agora aqui ao vivo, direto lá de Igrejinha, no Vale do Paranhana. Tudo isso que o Matheus disse, que eu estou comentando aqui, tudo isso está sendo levantado com todo o critério, com todo o cuidado do mundo, por parte da Polícia Civil de Igrejinha. E, no caso, quem responde, conforme o Matheus até disse, quem dá entrevista sobre esse caso é o delegado Kleber Lima, que é o diretor da Polícia Civil do interior. Ele que cuida aí, né, quando se tem algum crime fora da região metropolitana, é ele que se pronuncia. Então, como ontem nós mostramos a entrevista do delegado Kleber Lima, a gente vai aguardar também para ver se tem novidades oficiais ou não, tá? Agora sim, vou desejar bom trabalho para o Matheus. Você tá com quem? Tá com o Nildo ou tá com o Cláudio Pato? Cinegrafista Onildo Reis e motorista Moisés Nunes Costa. Então que vocês tenham aí uma ótima tarde de trabalho e bom retorno aqui para a capital. Um abraço, Matheus. Abraço.